Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separa os que beberem a água lambendo, como faz um cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. E o número dos que lamberam a água, levando as mãos até a boca, foi 300 homens. Os demais se ajoelharam para beber. E o Senhor então disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, como um cão, eu livrarei e entregarei os medianitas em suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Podemos assentar. Vou mandar uma imagem aí. A Bíblia vai dizer que Deus vai permitir que os midianitas oprimam Israel durante 7 anos. De todo o livro de Juízes, uma das histórias mais longas é essa da opressão dos midianitas. Durante 7 anos, eles vão oprimir o povo de Deus. O próprio Deus levantava adversários para que oprimissem o povo e o povo voltasse a buscar ao Senhor, pois todas as vezes que o povo estava livre dos seus opressores, eles se afastavam do caminho de Deus, e Deus então via como estratégia a necessidade de levantar opressores, de levantar povos inimigos que pudessem subjugar Israel, para que debaixo do jugo do inimigo eles voltassem a buscar ao Senhor. O período de Juízes vai durar cerca de 500 anos, 492, e desses 492 anos, a maior parte, Israel está sendo oprimido por outra nação, por uma nação ímpia, que não serve a Deus, um cenário de vergonha, um povo crente, que tinha uma promessa, que estava debaixo de uma palavra de domínio, ao invés de dominar, estava sendo dominado. Então Deus vai levantar profetas e vai até o povo de Israel levar uma palavra de ânimo, trazer à memória do povo as promessas de Deus, a ponto de Juízes 6 trazer a visita de um profeta à nação de Israel, e esse profeta então vai trazer um alerta dizendo: olha, Deus tem promessas maravilhosas, e por que vocês estão vivendo abaixo dessas promessas? Todavia Deus tirou vocês do Egito, mas vocês se curvaram a outros deuses. Quando entendemos isso, conseguimos compreender que nós somos escravos não daquilo que está fora de nós, mas nós somos escravos daquilo que está dentro de nós. Quando Caim matou Abel, Deus disse a Caim: se você não dominar o seu desejo vai dominar sobre você. Tanto é que o desejo de morte e vingança que tinha no seu íntimo se converteu na morte do seu próprio irmão. Então Tiago vai também escrever dizendo que nós não somos tentados por coisas exteriores,
mas nós somos tentados pelas nossas paixões. Então toda paixão que está dentro do homem e ele não subjuga a Deus, um dia vai dominá-lo. Tiago 4,7 dá a receita para não sermos subjugados por paixões. Ele vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então por que tantas pessoas têm sido oprimidas e subjugadas por desejos que não são de Deus? Porque têm alimentado desejos que provêm da sua alma, desejos carnais, pensamentos mundanos. Então esse profeta, quando visita o povo de Israel, deixa bem claro que Deus tinha dado um mandamento, mas eles tinham quebrado esse mandamento. Hoje vemos pessoas colocando culpa em tudo e em todos os seus fracassos. Se ele está desempregado, é porque tem crise. Se ele está triste, é porque o magoaram. Se ele está com algum problema, a culpa é de alguém, do universo, do sol, da lua, ou até de Deus. Porque é mais fácil acharmos um culpado do que assumirmos a nossa responsabilidade e buscar melhora. Tem pessoas que vão dizer: eu sou assim porque fizeram algo contra mim. É óbvio que ninguém sabe mensurar a dor alheia para dizer se dói pouco ou muito, mas a questão não é o que fizeram contra nós, é o que nós vamos fazer daquilo que fizeram contra nós. Talvez a gente não consiga evitar que uma cobra nos pique, mas nós podemos evitar que o veneno dela fique em nós e nós venhamos continuar transmitindo esse veneno a outras pessoas. É interessante que se uma pessoa passa por uma enfermidade, a questão não é a enfermidade, é se ela vai tomar os medicamentos para ser curada dessa enfermidade. E quando entendemos isso, nós temos que assumir um posicionamento. E porque hoje em dia tem muitas pessoas depressivas, muitas pessoas ansiosas, porque não assumem as suas responsabilidades. Pessoas que têm procurado culpados para os seus fracassos. É como você querer resultados diferentes com as mesmas atitudes. O Senhor está dizendo para nós nessa noite: para ter resultados diferentes é preciso atitudes diferentes. Você diz: eu quero uma melhora de vida, mas continua acordando meio-dia, não faz um curso para se capacitar, não lê um livro, não lê a palavra de Deus, não procura ajuda profissional. Como vai mudar sua história? Não existe. Aquilo que Deus pode fazer, Ele faz. Mas aquilo que você e eu temos que fazer, só nós temos que fazer. Quem está doente tem que procurar um médico. Ou você quer que o médico tenha uma revelação? Largue o SUS e bata lá na tua porta e diz: olha, eu sonhei com você, vim cuidar de você. Não, ele não vai ir. Você quer que o personal trainer vai lá na sua casa e fala: nem na academia eu vou te levar, vou te treinar na sua casa. E toda hora que você for comer besteira, eu vou estar do seu lado para você ser mais saudável. Não, não vai. Nós temos que assumir as nossas culpas e responsabilidades. E por que não assumimos? Porque a partir do momento em que assumimos, a responsabilidade é nossa. Então é mais fácil deixar a culpa para o outro e passar a ser vítima. Olha que curioso. Se um cachorro corre atrás de você na rua,
Talvez a culpa não é sua de ele estar solto ali. Mas se você deixar ele te morder e falar que a culpa é do cachorro, fica complicado a gente querer que Deus trabalhe por nós naquilo que nós temos que trabalhar. Gideão está olhando o cenário e Israel está sendo oprimido. A Bíblia diz que tudo que eles plantam, os midianitas vinham como nuvens de gafanhoto, consumia tudo com seus camelos, destruía a nação. E agora, quem sabe, eles estão dizendo: Deus nos esqueceu. Só que talvez a gente diz que Deus nos esqueceu e não lembramos que nós esquecemos dele primeiro. Porque a Bíblia diz: tornai-vos a mim, eu tornarei a vós. Diga para o teu irmão: Deus está no mesmo lugar. Deus nunca sai do lugar. Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas a Bíblia diz: tornai-vos a mim e eu tornarei a vós. O que a Bíblia quer dizer? Quem se afastou, que volte. Quem se excluiu, que volte. Quem virou as costas, que volte a me buscar. Nós não podemos mais ser crentes imaturos. Tem pessoa que ainda vive naquela mentalidade: se não vem pelo amor, vai vir pela dor. Para de ser xarope. Para de ser louco. Se fosse assim, o inferno ia estar vazio. Se fosse assim, você e eu ia curtir a vida toda lá fora. E aí Deus é obrigado a estar quebrando as pessoas para trazer de volta. Não. A Bíblia diz em Oséias: com cordas de amor eu te atraí. Ele atrai. O que é atrair? Ele coloca algo para nos chamar a atenção. Quando você quer pegar um rato, você coloca um beijo na ratoeira. Mas se ele não vier, ele não é pego. Então Deus nos atrai com cordas de amor. Mas é nós que temos que vir. Deus não é destruidor de ninguém para estar trazendo ninguém pela dor. A dor até pode levar alguém a buscar Deus. Deus pode usar a ocasião. Mas Deus não é destruidor de ninguém. Deus não quebra vaso. É o vaso que se quebra porque não aguenta o molde do oleiro. Israel está quebrado. E Deus vai visitar Gideão. Jesus aí são uma teofania. É Deus no Primeiro Testamento, o anjo do Senhor. Toda vez que a Bíblia dizer o anjo do Senhor, vai estar com A maiúsculo e S maiúsculo. É Deus. É Deus transfigurado. É Deus em forma de homem. E o anjo vai dizer: Gideão, vai nessa tua força. Só que Gideão está sendo vítima da sociedade. Porque Deus vai dizer: varão valoroso. E sabe o que ele está dizendo? Coitadinho de mim. A minha família é a mais pobre. E eu sou o menor. Complexo de inferioridade. Quem nunca conheceu alguém assim? Que se você fala: eu estou com uma dor de cabeça, ele fala: minha irmã, eu estou com uma dor aqui que parece uma faca. Você fala assim: eu estou com a unha doendo, ele fala: eu estou com 5. Ele disputa para ver quem está pior. Você fala: eu estou numa prova, ele fala: meu irmão, você não imagina a minha. Tudo que você conta de ruim, ele é pior. Eu estou com problema, ele fala: e eu? Você já sai assim do lado dele, troncho. Porque ele é pesado.
porque ele faz-se de vítima. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu passei. Eu sei o que Jesus passou. A via dolorosa subindo rumo ao Getsemane, e todo o inferno torcendo para ele desistir, mas ele olhando o propósito e dizendo: eu irei até o fim. Enquanto você olha para tuas feridas e expõe ela, o inimigo vai tocar para sangrar. Mas se você olhar para Cristo, autor e consumador da tua fé, ele diz: te esforça e eu te ajudo, tente bom ânimo. Nós temos que trabalhar a nossa mente. Isso não é fácil, lógico que não. Senão todo mundo estaria bem mentalmente. A depressão, por exemplo, você conversa com a pessoa, nem ela sabe por que está assim. Por que você está assim? Não sei. É que eu só fico triste, só tenho vontade de chorar, não tenho vontade de sair de casa. Nem ela sabe explicar porque ela foi vencida pela mente. Ela foi vencida pelo que está ao seu redor. E talvez nós olhamos a nossa situação e tudo diz que está ruim e vai piorar. Gideão, Deus está dizendo: você é valente e valoroso, duas qualidades. Só que para ele é o menor e o da família mais pobre. Olha que coisa terrível, como o mundo nos enxerga. E aí você pega o que o mundo enxerga com você e deixa entrar em você e começa a achar que você realmente é isso. O menor e o da família mais pobre. E aí Deus vai dizer: mas com você eu vou livrar Israel. Ele estava com medo, escondido, malhando trigo no lagar, que é lugar de pisar uva. O trigo se malha no alto para bater o vento e levar as castas. A uva se pisa no baixo. Então ele estava abaixo do que poderia. E quantas pessoas hoje estão vivendo abaixo do que poderiam? Porque pegou aquilo que o mundo disse que era e começou a encarar como uma verdade. Sabe o que a psicologia vai dizer? Que se você melhorar 1% por dia, em 100 dias você vai melhorar 100%. Nós estamos no mês 10. Tem gente que está com problema desde janeiro, em 10 meses, 300 dias. E por que não resolveu o problema? Porque você se acomodou com ele e não buscou uma melhora. Mas se você melhorar 1% todo dia, quanto é um tempo de experiência em um emprego? 90 dias. E por que 90 dias? Porque é comprovado cientificamente. Existem pequeno, médio e longo prazo nesse quesito. 30, 60 e 90 dias. Quando a empresa te dá 90 dias, com 45 dias é a metade da experiência. E o seu gestor vai ver se você está próximo dos 90 ou abaixo. Se estiver abaixo, tchau. E talvez você pensava: que injusto. Eu nem tive tempo de aprender. Não. É provado por estudo que tudo que você faz por 90 dias seguidos vai virar um hábito. Por isso as empresas te dão 90 dias. Ou você acha que as empresas têm psicólogo? Você acha que as empresas
empresa tem recrutador à toa. São estudos de caso. 90 dias fazendo a mesma coisa vira hábito. É por isso que uma empresa aceita contratar alguém sem experiência, porque ele vai ter 90 dias para aprender e aquilo se tornar hábito. Aí aquilo que você não sabia fazer, alguém te treina e em 90 dias você fala: meu Deus, eu descobri que isso é legal e eu nem sabia. Mas o que você fez durante 90 dias se tornou hábito. Faça uma reflexão: quanto tempo que você está com esse problema? Já se tornou hábito na sua vida, já se tornou parte de você. É igual um vício, é igual uma libertação. 90 dias seguidos, esse povo estava 7 anos olhando já assim: eita, o trigo está crescendo, os midianitas vão vir roubar, a lavoura está dando fruto, eu vou perder. O que o diabo tem tentado pôr na mente da igreja: você é derrotado, você é perdedor. Mas se você entender e 90 dias acordar dizendo: eu sou mais do que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e o Senhor é meu pastor e nada tenho falta. A sua mente vai ficar forte, o teu cérebro vai trabalhar a teu favor, e aí sai da frente Satanás, porque a mente de Cristo vai tomar conta da igreja dele. O que o apóstolo Paulo vai escrever? Não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do quê? Aí a Bíblia vai. Pela transformação do quê? Da vossa mente. Tudo é na mente. Tudo é na mente. A igreja tem que ter a mente de Cristo. Você acha que quando Jesus estava jejuando 40 dias e o diabo foi provocado, a mente humana não falou assim: faz transformar em pão? Você é Jesus, faz. Prova que você é um filho de Deus. O mundo estava ao redor dele dizendo: você está com fome, faz. Só que dentro dele tinha uma mente de Deus, porque ele e o Pai são um. E o que a mente de Deus falava dentro dele? Para ele não se prostrar, porque nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra. O que ele estava dizendo: quando a carne estiver fraca e não tiver pão, eu vou alimentar o espiritual, porque se o espiritual estiver bem, o diabo não pode me vencer. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, porque o meu reino não é comida e nem bebida. E Gideão está olhando o cenário, e é lindo, porque aqui fica claro a deturpação que o diabo faz na mente de um homem e de uma mulher de Deus por causa do momento vivido. 7 anos de escassez. Quem está entendendo diz amém. E ele começou a acreditar o quê? Então, para nós não tem mais jeito. Eu sou da família mais pobre e ainda sou o menor. Mas sabe o que é lindo? É que a situação
situação não muda a mente de Deus. A situação não muda a mente de Cristo. Porque Deus está dizendo para ele: você é valente e valoroso. Sabe o que temos que entender? Que Deus não nos julga pelo estado que estamos vivendo. Ele nos julga por aquilo que Ele colocou em nós. E o que Ele colocou em imagem e semelhança dEle. Então, se Ele deu isso a nós, Ele sempre vai nos enxergar como valentes e valorosos. Ele é o leão da tribo de Judá. Quem é que amedronta um leão na selva? Animal nenhum. Porque ele tem um DNA. E a igreja de Cristo tem um DNA. Porém, Gideão está amedrontado. O cenário é desfavorável, é lógico. E aí o anjo, que era Deus, vai dizer: eu vou te usar. E Gideão: mas logo eu, será que o Senhor não errou? Eu não tenho capacidade nenhuma. E aí o anjo, ele vai oferecer sacrifício, vai fazer 2 provas com Deus, se Deus era mesmo com ele. Olha a incredulidade. Isso daqui era uma ministração para umas 2 horas para você entender o que o diabo faz na mente de alguém. Leia na tua casa Juízes 6. Quando o anjo volta e consome o sacrifício, ele vai dizer assim: eu vi Deus, era o Senhor. Só que depois ele volta a duvidar e pede prova. Meu Deus. É Deus falando: eu vou fazer. Mas você olha ao seu redor e não tem mais esperança. Porque está tudo tão ruim que parece que não vai ter jeito. E aí ele pede 2 provas. Eu quero saber se o Senhor é comigo. E Deus vai lá e testifica. Tem gente que pensa: será que esse negócio de provar o Senhor? Só que tem gente que quer provar o Senhor na bênção. Se o Senhor é comigo, me dá uma casa, me dá um carro. Primeiro que ele não precisa provar que é Deus. Quando Gideão pede prova e Deus testifica, Deus estava provando a veracidade da palavra dele. Não era prova para abençoar, era prova da chamada. E quando Gideão vai, é lindo que vai vir 32 mil pessoas, um exército numeroso. Porém, o que adianta muitos se a mente está corrompida? Não é quantidade. Isso é chamado de qualidade da mentalidade. É a qualidade da mentalidade nossa que nós temos que trabalhar. Você já viu pessoas que contam histórias de vida e vai dizer que era um catador de latinha e hoje é empresário? Aí a gente pensa que Deus escolheu ele e nós não. Não é isso. É a qualidade da mentalidade. Você já viu pessoas, principalmente no mundo do esporte, que estavam em cenários terríveis? Essa semana eu via um documentário sobre o Ronaldo Fenômeno, e o cara estava com a carreira acabada, mas a mentalidade dele tinha um trauma de uma convulsão, um trauma de 2 anos sem jogar futebol, e uma expectativa: o que vai ser desse cara? Aí o psicólogo fala para ele: ó, tira o foco do problema. E como ele tira o foco? Faz aquele corte de cabelo ridículo que o mundo todo parou para comentar, que as crianças fizeram aquele corte de cabelo. Olha a qualidade
quem duvidasse ele ia voltar a ser o mesmo. Começaram a falar do cabelo. Sabe o que Deus está te ensinando com esse exemplo? Tira o foco do problema. Tudo que você foca aumenta o problema, aumenta a dificuldade, e não volte a olhar para Deus. Aí todo mundo esqueceu que o cara estava 2 anos sem jogar, que o cara teve convulsão numa final antes. E quem foi o herói da final? Ele. A qualidade da mentalidade desse cara. Ele tirou o foco do problema. Deus não sabia que Israel estava com problema, sim ou não? Só que Deus estava, sabe, dizendo o que para Gideão? Eu não quero te ver pelos seus olhos. Diga para o teu irmão: Deus não quer te ver pelos seus olhos, porque senão, talvez você se ache o menor, o mais desprezível. Aí Deus está dizendo: pensei eu o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para no final eu te dar o que espera. Deus pensa bem sobre nós. Deus não olha nós pela nossa lente. A gente diz: eu não posso. Aí Deus fala: dependa de mim que eu faço. Eu não consigo, mas eu te estendo a mão. Eu não quero, mas eu vou te dar sabedoria e capacitação. Quando Gideão vai, Deus vai dizer: tem muita gente, se vocês vencerem, vocês vão dizer que foi na força do braço. Olha aí a prova que o exército de Israel era poderoso. Eles só não enxergavam isso. Sabe o que é tremendo, queridos? É que aquilo que talvez a gente já se acostumou, tem gente com vontade de ter e não tem. Às vezes você olha e fala: minha casa é tão simples. Tem gente debaixo da ponte que queria ter a casa que você tem. Aí você vai dizer: pastor, mas eu vou me nivelar por baixo, então mais ou menos está bom. Não. Uma coisa é a pessoa ser acomodada, outra coisa é ser grato. O acomodado é tipo assim: tá bom, se eu morrer com isso, tá bom. Esse é o acomodado. E o que é o grato? Deus, obrigado por isso, mas eu vou me levantar para ter algo ainda melhor. É diferente. Então Gideão é chamado e Deus vai dizer: diga os medrosos e covardes que voltem. Volta 22.000. Que tinha a mentalidade de Gideão. Gideão não disse que era o menor. Isso nos mostra medo. Eu sou o menor, estou com medo da situação. E o covarde é aquele que não quer enfrentar, porque diz: eu não tenho condição. Gideão disse isso: a minha família é a mais pobre. Voltou 22.000, ficaram 10.000. E aí Deus olha e diz: ainda tem muita gente. Olha que tremendo. Às vezes a gente quer muito, mas não é só com a quantidade. Primeiro tem que trabalhar a qualidade. E aí Deus vai dizer: leve eles nas águas. E a história diz que Gideão sai para rodear o acampamento. Não foi só descer. Eles andaram, rodearam ao redor do acampamento
midianita. E agora os soldados estão com muita sede, estão cansados. E aí Deus vai dizer: leve ele nas águas. E isso é muito forte. Deus tem uma revelação tremenda diante disso daqui. Porque Deus vai dizer: aquele que se abaixar e lamber como um cachorro, você põe de lado. O que se ajoelhar para tomar, você põe do outro. Só que no versículo 7 fica contraditório. Eu não achei nenhuma tradução que me explicasse isso, nenhuma. Porque o 6 vai dizer o quê? Quem beber como cachorro, fique de lado. Aí o que você imagina? A pessoa ia meter a cara na água e ficar lambendo a água igual um cachorro. Porém no 7 diz que esses que se ajoelharam foram 9.700 e 300, trouxeram a água até a boca. Fica contraditória essa versão. Eu li de todas que eu tenho e nenhuma me esclareceu. Porque vai dar a entender que os 300 são os que lamberam igual cachorro. Isso seria um sinal de não estar vigilante. Porque o cachorro, ele abaixa o focinho para tomar água. E ele fica vulnerável. Quem está de joelho está vendo o que está à frente. E todas as vezes que eu já ouvi essa ministração, ninguém nunca tinha me esclarecido. Por isso que eu digo que as coisas que Deus revela não vai estar em livro nenhum. São coisas muito maiores do que já foram escritas. Porque como Deus vai chamar quem não vigia? Não tem como. A Bíblia diz: vigiar e orai. E como Deus ia chamar alguém que está de cabeça baixa? E eu li hoje isso. E fui dormir pela manhã umas 10 horas, em propósito, orando. Falei: vou orar e vou pedir para Deus o discernimento disso, porque nenhum livro meu me esclareceu. E aí eu tive um sonho de um grande exército em frente a um rio, e ali Deus me deu a visão do que foi isso daqui. Alguns 9.700 se ajoelharam e foram diante da água para ficar tomando a água ininterruptamente. Porém 300 se abaixava e trazia, se abaixava e trazia, e quando trazia, lambia na palma da mão. Que coisa linda é a vigilância dos 300, enquanto tinha 9.700 ajoelhados no comodismo, tinha 300 descendo. Todas as vezes que queria água, eles desciam, enchiam a mão e olhavam ao redor. Sabe o que Deus me revelou? Tem muita gente que quer ficar direto na fonte, mas ainda tem gente que paga preço para descer quantas vezes forem necessário. É fácil aqui, ó. Estava na água aqui, ó. Só que teve 300 que fez diferente. Qual que é mais cômodo? Me ajoelhar e beber. Imagina a coluna do Zainho. Só que não estava lá. Pegava, subia. E aí lambia como um cachorro na palma da mão. Posição de vigilância. Posição de retidão diante de Deus. E o que é melhor? Quantos aproveitadores quer ficar só na fonte, sem dar espaço para o outro, dizendo: esse lugar é meu, só eu vou tomar. Mas teve 300 que teve visão de reino. Ele bebia e dava espaço para o
outro. Ele descia e dava espaço para o outro. É tempo da igreja de Deus entender que temos que descer quantas vezes forem necessárias para matar a nossa sede. Em outras palavras, Deus está procurando os sedentos que descem para tomar água espiritual. Isso aqui é tremendo. Eu fiquei maravilhado como Deus se revela. Eu li esse texto a semana toda que Deus me deu essa mensagem. Nem nessa Bíblia comentada que o pastor Gervásio me deu, não tem esse segredo. E se você achar em alguma Bíblia, você me mostra. Mas eu sonhei e vi esse grande exército enfileirado. E aí eu entendi. Porque sempre eu achei que era o contrário, que o que estava de joelho que estava na posição. Mas a Bíblia diz que o de joelho ficou. Quando eu cheguei bem igual cachorro vai ser eleita, cabeça baixa na água. E aí eu vi esse exército se abaixando e subindo para a água. O que isso representa, pastor? Não é tempo de comodismo, queridos. Não é tempo de querer estar sentadinho e falar: eu estou na beira da água. Sai para lá que aquele ditado é sombra e água e o pau comendo para os outros. Não. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado. O reino de Deus é tomado. E o que Deus disse para Gideão: os medrosos e covardes que voltem. Quantos andaram contigo? Quantos talvez eram crente antes de você e pararam na caminhada? Sabe por quê? Quiseram sombra e água fresca. Tem obreiros, tem missionários, tem pastores que deixaram o campo de batalha e foram vencidos pelo cansaço. Eu conheço gente que parou de fazer e nunca mais conseguiu se levantar. Eu conheço pessoas que falam: pastor, a obra de Deus dá muito trabalho, eu vou dar um tempo. Nunca mais voltou. Porque ele acha que arrumou uma fonte. Quais essa fonte que está matando a sede dele? Talvez ele arrumou um bom emprego. Eu vi um pastor esse dia que ele falou: pastor, graças a Deus minha igreja fechou. Você queria falar: graças a Deus que a gente abriu outra. Falei: como que é? Graças a Deus que fechou. Esse povo só dá problema. Você acha que esse cara, por ele, vai querer voltar um dia? Para ele está ajoelhado na fonte da água. Sabe qual? Talvez ele vai dizer: eu não bebo, eu não fumo, eu não traio minha mulher, e ainda tenho tempo de trabalhar e ganhar dinheiro. Estou de boa. Conheço Jesus, estou salvo. O que cansa mais, ficar ajoelhado ou se abaixar toda vez? Se abaixar. Porque quem está ajoelhado está repousando, tem posição de descanso. Dá para sentar um pouquinho, dá para ficar no conforto. Eu, quando me converti, que Deus me chamou para a obra, e eu via irmãos a vida inteira só sentado. Falava: que abençoado, deve ter uma paz, né? Chega, senta, levanta, vai embora. Chega, senta, parece uma cadeira, nem se mexe, vai embora. Na hora que fala igreja, se coloca de pé. Ele arruma a criança para pôr no colo, que é para nem ficar de pé. A criança estava largada lá o tempo todo. Na hora de ficar em pé, vem para cá, vem para cá. Põe no colo. Aí eu pensava: rapaz, eu acho que eu estou perdendo tempo, meu. Me cansando, o primeiro a chegar, o último a sair. Esse daí vai ser salvo igual eu, e está, ó, na fonte das águas.
ministrando, eu entendi. Alguns que vão ser salvos só pelo poder da graça mesmo. Até fosse uma conjectura. É tipo você chegar no céu e falar: fulano, aí é o céu. Só pela graça. E ainda se tivesse um anjo fiscal lá, ainda falar: se eu pudesse, você não entrava, viu? Aí já é pela graça entra. E aí tem aqueles que desceu a fonte das águas quantas vezes foram necessárias, sendo recebido com galardão, com coroa real, com prêmio, e o Senhor dizendo: vinde, amado meu, servo bom e fiel, sobre o pouco foi fiel, sobre o muito eu te colocarei. Ninguém queria, você queria, ninguém ia, você ia, todos abandonaram, você permaneceu, agora vai reinar na Jerusalém celestial. Aleluia. Aí eu entendi. É melhor se cansar e estar entre os 300 do que descansado ficar entre os 9.700. Deuteronômio 20 vai dizer acerca da lei da guerra, e dizia que covarde não podia ir. O céu não é para os covardes, querido. O céu é para quem tem coragem de renunciar a tudo e viver a vontade de Deus. Coloque de pé, vamos orar.